Nossa, que canequinha linda! É da Bauhaus? Não! Muito bem, pessoal. Um videozinho rápido aqui, tá? Para nós falarmos da Bauhaus agora. Eu vou trazer algumas informações importantes que vão ajudar vocês a responder essas atividades. Obviamente eu não irei responder as questões, né? Essa parte, essa honra eu concedo a vocês, meus estudantes lindos, maravilhosos, que amam história, e isso faz muito bem para vocês. Até porque o contexto da Bauhaus, a história é imprescindível para entender esse contexto. E a gente sabe muito bem de onde a Alemanha está vindo, né, quais são os referenciais que ela tem buscado. Conta-se em algumas literaturas, tá? Tá bom. É a campainha, gente. Eu estava mesmo? Vamos lá. Então conta-se em algumas literaturas, inclusive, que o governo alemão, né, patrocinou espiões de gostos. Não, calma, não era nada, não era um 007, não era uma parada assim não, mas querendo entender quais eram os gostos advindos da situação tecnológica da Inglaterra, que havia mudado, que havia ganhado áreas industriais, e que estava afetando agora os gostos da população. Então percebeu-se, né, Mateus, ao se sentar em uma cadeira, numa escrivaninha, percebendo que ela não era apenas uma cadeira, que ela era extremamente trabalhada, que ali havia um ofício que estava além do produto industrial. Estava 2 pés acima. As escadas eram ornamentadas, os portais tinham desenhos. Quem era o profissional então que fazia isso? Mas calma que essa etapa, né, que a Alemanha viveu nesse momento era uma etapa ainda inicial. Eu gosto de pontuar aqui antes de falar da Bauhaus, porque a Bauhaus não surge do nada. Ela surge desse olhar, né, que os alemães tiveram sobre produtos de outros países, e que eles tiveram a sensibilidade. Nem falar que um alemão é sensível, né? Porque já pensou? Então, assim, pensar que eles tiveram a sensibilidade de entender, né, que estava se formando, que a Revolução Industrial estava formando um novo profissional, que além de dominar um ofício técnico, também passava ali pela parte da criatividade. Afinal de contas, quem conseguia fazer escadas ornamentadas? De onde vinham tantos desenhos em formatos de arabesco? Se esse profissional não tivesse uma visão também voltada para a arte. Muito bem, vamos pular aqui de 1896, que é onde termina esse período de observação da Alemanha sobre os demais países, dando um salto ali para 1919, onde Walter Gropius então propõe a escola de Bauhaus na Dessau. E na proposta de Gropius, ele queria simplesmente trazer engenheiros e arquitetos para trabalhar utilizando a criatividade, ou seja, mas se você pensa bem, um arquiteto, a gente hoje, usualmente, já é comum que o arquiteto seja a parte da criação, né? E o engenheiro a parte dos cálculos. Existe até uma rixa entre os dois. Geralmente o arquiteto é aquele cara que pensa nas nuvens, e o arquiteto é o cara que fala: vem cá, meu filho, para a realidade. E aqui a ideia era o seguinte: vamos juntar os dois? Vamos juntar os dois? Vamos juntar os dois em um só. Tanto para o design de interiores, quanto para o design estrutural, tanto para a engenharia. Então, assim, os arquitetos de interior, os arquitetos, né, comuns, né, se bem que não é comum, é engenheiro civil, vão poder agora juntar as duas partes, a parte da criação e a parte do técnico.
E aí, essa união, ela vai gerar esse profissional da Bauhaus, que vai fazer desenhos que, além de funcionais, tem uma visão estetizada. Se vocês me perguntarem quem são os principais nomes da Bauhaus, agora é o seguinte, vocês perceberam aí que nós temos um time somente um time extremamente masculino. Porventura a Bauhaus não tinha mulheres? Tinha. Bauhaus tinha artistas mulheres, tá? Algumas delas, inclusive, eram esposas, né, desses nomes que eu falei. Embora isso talvez nem deva ser mencionado, inclusive a própria esposa de Gropius, Isis Gropius, também participou. E Isis Gropius ainda tem uma questãozinha, ela era filha de pessoas extremamente abastadas. E aí a relação que se faz aqui agora, porque Isis Gropius, ela, por ser de uma família abastada, nobre, jamais poria a mão em trabalhos técnicos, em trabalhos artesanais, trabalhos que eram relegados então para pessoas que não estavam na posição social dela. E qual que é a proposta da Bauhaus? Juntar o artista e o artesão. Isis Gropius, para se entender e se encaixar na escola de Bauhaus, ela deveria então entender que ela também era uma artesã, que ela produziria objetos que estariam na casa de outros nobres servindo outras pessoas. Tem problema? Para nós, não. Para mim, não. Mas para a época e para a situação dela, diante da sociedade, isso era algo que também complicava. Mas eu quero pontuar a situação das mulheres aqui, para também deixar claro outra questão. Era sim um momento de luta das mulheres já. Por exemplo, no Brasil, quando que a mulher começa a votar? Bem mais na frente que a escola de Bauhaus. Aqui nós estamos um pouco para trás. A situação da mulher, infelizmente, não era tão favorável quanto é hoje e quanto ainda precisa ser ainda, né? Se a gente for parar para colocar nesses termos. Mas as mulheres já começaram a estabelecer a sua luta nesse momento, tá? Mas ainda assim, a gente vê algumas questões que pegam a gente assim e põem a gente para refletir. Por exemplo, existe uma imagem de um berço desenhado e construído por Peter. Pessoal, quando é alemão não é Peter, tá? É Peter, tá? Peter Keller, tá? E ao anunciar a imagem de Peter Keller, coloca-se para ornamentar a imagem do seu trabalho uma tapeçaria, que era a peça que era construída pelas mulheres. Professor, você está querendo colocar pilha com esse negócio de feminismo aqui, BBB, bababá? Eu falei, não, mas preste bastante atenção nisso daqui. As mulheres eram dado o trabalho da tapeçaria, que era dito ser importante. Era dito ser importante. Você colocaria uma Tarsila do Amaral para ornamentar uma estátua de Rodin? É um problema para o Peter Keller, como ainda o trabalho da mulher estava subalterno ao trabalho dos homens na Bauhaus. Só que aqui já havia pelo menos um diferencial, que é uma mulher alemã desse período poder lidar com um trabalho de um ofício que era tido apenas para homens até então. Isso já é uma vitória? Isso já é uma vitória. Os princípios da Bauhaus se espalharam pelo mundo, tá? Espalharam até demais. Hoje existe até o kitchen, que é, como eu estava dizendo, a minha xicrinha de café aqui. É um kit, pessoal, não é uma Bauhaus, infelizmente. É um kit. Nós vamos ter uma aula, assim que nós falarmos de pop art,
para falar do kit, tá? E escolas nos Estados Unidos, no México, galera, também foram extremamente influenciados pela Bauhaus. O Brasil não se tem notícias da Bauhaus ter influenciado de forma direta, mas a gente sabe que o Art Deco acaba tendo um envolvimento sim com o pensamento da Bauhaus, não apenas o Art Deco no Brasil, mas já nos Estados Unidos, né, um tempo antes, a tendência de uma arquitetura orgânica já era anunciada, tá? Pela casa de um artista que nós chamamos lá do Frank Wright. Ele já tinha esse pensamento de uma arquitetura orgânica, uma arquitetura projetada com as necessidades do lugar. E esse é um dos pontos também muito positivos da Bauhaus. O arquiteto ele não tem simplesmente que executar um projeto. O arquiteto e o engenheiro sentam juntos para repensar, achar saídas, organizar situações. Bom, pessoal, tem um texto da Bauhaus lá para vocês. Eu vou achar outros referenciais, outros materiais para vocês. Já tem um exercício prontinho para vocês sobre a Bauhaus. E vamos lá, mãos à obra, bom trabalho para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Tchau, fui!